Frei Gilson, que se tornou um fenômeno da internet nas últimas semanas, foi alvo de críticas depois de fazer uma live no YouTube na terça-feira passada, reunindo mais de 1 milhão de fiéis na transmissão, que foi realizada às 4 horas da madrugada. Em postagens no X, antigo Twitter, militantes de esquerda não gostaram do sucesso e disseram que o Frei Gilson é fascista, tem ligação com Jair Bolsonaro e que é patrocinado pela produtora Brasil Paralelo. Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Nicolas Ferreira e outros parlamentares da oposição ao governo Lula manifestaram apoio ao Frei Gilson, que soma mais de 7 milhões de seguidores no Instagram e mais de 6 milhões de inscritos no seu YouTube. Veja bem, Frei Gilson, um católico, um padre, tudo que ele faz é visando o amor ao próximo. Foi chamado de fascista. A militância de extrema esquerda, ela ultrapassa todos os limites da lógica, da racionalidade, da intencionalidade das pessoas. Não importa se tu tá oferecendo um copo para quem tá com sede, se eles pensam que tu é fascista, isso é um ato de fascismo extremista de direita, dar água para quem tem sede, se assim eles quiserem interpretar. Esses dias eu fiz um vídeo e continha o professor Olavo, chegou um velhote, só comentou assim, ó, fascista, com um ponto de exclamação no final, e vazou fora. Ora, se ele soubesse que fascismo é o c... da mãe dele, ele não teria comentado isso, porque não tinha o c... da mãe dele no vídeo. Aí alguém perguntou pra ele, o que é fascismo? Ele respondeu o seguinte, é ser antissocialista. Ah, sim, o fascismo se define por ser antissocialista. Os bandidos fascistas que mataram milhões de pessoas não chegam nem aos pés dos bandidos socialistas que mataram milhões de pessoas. Todo o mal que os fascistas fizeram, pelo menos o dobro ou o triplo, foi feito por socialistas. Pega o tanto de mortes na conta de Hitler, de Mussolini. Agora compara ao tanto de mortes na conta de Stalin, Mao Tse-tung. Sem contar que o Hitler se dizia o verdadeiro socialista. Sem contar que Mussolini era profundamente socialista. É claro que eu não vou dizer que o fascismo é um fenômeno esquerdista, mas ele modela e copia a estrutura socialista em que o Estado está acima de tudo e todos. Hitler era anti-burguês, anti-judeu. A gente vê essas mesmas características hoje na extrema esquerda. E novamente, eu não estou acusando a extrema esquerda de ser fascista, mas ela contém elementos do fascismo assim, ó, nítida, escrachadamente. Não é um exagero. Toda essa retórica de despersonificar todo mundo que discorda deles, como se não fosse lógico ou racional. Tipo assim, tu não pode ser antissocialista senão tu é fascista pior que Hitler. Essa tática é uma tática fascista. O que os fascistas faziam quanto aos seus inimigos? Despersonalizavam eles. Você não pode apoiar judeus, senão você é uma barata igual aos judeus. Segundo os fascistas. O que a extrema esquerda brasileira faz? Exatamente isso. São tantas semelhanças com o fascismo e eles nem percebem? É incrível, incrível. É que não percebem, galera. Eu andei lendo muitas coisas, né, dos muitos sermões. Hoje de manhã eu vi, né, uma mensagem de fé ao vivo do Frei Gilson e ele fala coisas muito interessantes.
e coisas muito profundas, coisas que você não vê, por exemplo, em lives de movimento carismático, que eu acho de uma pobreza conceitual danada, isso é uma opinião minha, como uma pessoa que estuda, ou em tantos outros líderes religiosos. A profundidade com que o Frei Gilson ele aborda os temas da religião, da filosofia cristã, inclusive, é de uma didática, ao mesmo tempo que profundo, que é realmente de causar inveja para quem quer enganar os outros, porque ele não engana, ele joga a real, mesmo as mensagens mais duras da doutrina. E dentre tantas coisas que eu vi, uma das grandes críticas era: o Frei Gilson, ele fala que a mulher tem que ser submissa ao homem. Opa, peraí, não é o Frei Gilson que fala, isso está na Bíblia. E ele tem como livro sagrado as Escrituras Sagradas. Esse lance que incomoda tanto as mulheres, que está escrito na Bíblia, delas serem submissas, existe um parêntese enorme aqui. A mulher tem que ser submissa ao homem, mas o homem tem que fazer as vontades dela e fazê-la feliz. Deus não atende às orações do cara que maltrata a esposa. Não é a mulher vai ser submissa e todas as vontades do homem devem ser atendidas. Não, não, não. O coração do homem é para a mulher, para proteger ela, tem que dar vida se necessário por ela. Aí as pessoas se recordam, olha aqui o machismo escancarado. Peraí, eu tenho que morrer pela minha família, pela minha mulher, pelos meus filhos. Eu tenho que dar conta de todos os problemas da minha vida e ainda fazer a minha esposa feliz. E é claro, em retribuição, ela vai fazer algum e outro alguns, muitos, espero eu, agrados para mim. Mas as pessoas sempre recortam, é pra mulher ser submissa. E todo o resto que tá escrito lá? Que o homem tem que ir pra guerra, tem que ajudar a família, tem que... Acho até que tem mais responsabilidades, entendeu? Acho não. O homem tem nos seus ombros mais responsabilidade, pelo menos teologicamente falando. Eu não tô falando dos brasileiros modernos, aqueles que a mulher tem que chegar com um buquezinho de flores pra eles. Aí, ao mesmo tempo, esse pessoal que veio, né, saiu do esgoto, saiu da tampa do bueiro para falar mal do Frei Gilson, é o mesmo pessoal que grita viva a luta do povo palestino, para quem a mulher vale menos do que cachorro sardento. E agora está essa comoção toda. Então começamos aqui com ele que é um conhecedor de teologia, além de vereador do Rio de Janeiro, Rafael Sattiel. O que você está achando dessa polêmica toda ao redor do querido Frei Gilson? Isso é incrível, né? A galera militante socialista extremista de esquerda acha que existe fascismo no catolicismo brasileiro. No entanto, com radicais islâmicos, muçulmanos palestinos, aí eles estão completamente certos. Chega a me vir aquele patético do PCO dizer que o líder do Hamas é o homem com maior envergadura moral da história da humanidade. É só patético, porque eu não tenho como responder isso. Sério, a fezes do meu cachorro é mais interessante, é mais elegante, é um gesto biológico da evolução humana, e a expressão de que um líder do Hamas é um dos sujeitos mais morais do planeta é só a pura, absurda negação da realidade. Isso é tão real quanto dizer que, sei lá, existem átomos quadrados. Pô. Cara, é muito interessante que a gente vê hoje no Brasil como um todo. Primeiro é a perseguição sobre determinados grupos religiosos. Basta você andar com um crucifixo na mão ou no pescoço e uma Bíblia na mão, você rapidamente se torna alvo da militância e de pessoas que sempre detestaram a fé cristã, vilipendiaram a fé cristã e fizeram de tudo para rechaçar aqueles que seguem os ensinamentos de Cristo. Evidentemente que não seria diferente com o Frei Gilson. Afinal de contas, eles estão rechaçando até o pregador aqui na Avenida Paulista. Pessoal, eu não sou judeu etnicamente, gosto muito do judaísmo, todo mundo sabe
que a minha visão é que o judaísmo é o pai do cristianismo, mas eu acho que os judeus eles sofrem muito mais perseguição no Brasil do que os próprios católicos. Em geral, todo mundo que tem uma religião e que quer ascender espiritualmente, ter catarses, evoluir sua consciência, independente de qual grupo religioso seja, vai ser perseguido. No Brasil não se aceita que a pessoa não tenha uma religião política como marxismo. Aliás, não se aceita que uma pessoa não seja marxista, é só o marxismo que existe no Brasil. E uns liberaleco, mas que também não vale nem a pena discutir aqui. E aí um pequeno grupo de libertários que não se defendem entre si, não conseguem eleger um vereador, porque a ética libertária não dá pra votar, vão perder pra todo mundo. Mas eu acho que o grupo que mais sofre perseguição no Brasil é o grupo de judeus. Vocês que são católicos, mano, se vocês conhecem um judeu, protejam, acolham. Ele vai estar em um momento péssimo da vida, provavelmente. Pelas causas do que está acontecendo em relação à comunidade judaica. Se vocês têm um pingo de amor no coração e tiverem um amigo judeu, conversem com ele, liguem para ele, perguntem como ele está, porque é assim, ó, é quase certo que a situação para eles não tá boa, tá? Quem tiver amor no coração e entender o que eu tô falando, busque fazer isso. Tirar com um homem com extrema visibilidade na internet, nas plataformas digitais. O carnaval acabou e os demônios que se manifestaram lá na Sapucaí não fizeram questão de se guardar a sua insignificância. Muito pelo contrário, logo após o carnaval, iniciou-se esse trabalho magnífico do Frei Gilson, onde atingiu o coração de muitas pessoas. Veja, mais de 1 milhão de pessoas ali rezando, orando, buscando a Deus de alguma forma. Nós não estamos falando de entretenimento, nós não estamos falando de um sorteio, muito menos de bunda andando deliberadamente pela avenida. Não, nós estamos falando de um homem de Deus que separa e dedica um tempo do seu dia, ou noite, madrugada, não é um horário nobre, não estamos falando de 21 horas da noite, 4 horas da manhã, você reunir 1 milhão de pessoas somente no YouTube. Isso é magnífico, isso mostra o quão o povo brasileiro e milhares de milhões de pessoas estão voltados à fé cristã, à perseverança e à conexão com o Criador. O livro de Tiago, ele fala muito bem a esse respeito. E é bom que o próprio Frei Gilson não falou isso. Mas o livro de Tiago, ele nos adverte que aqueles que são amigos de Deus, eles se tornam inimigos do mundo. E aqueles que são amigos do mundo tornam-se inimigos de Deus. Aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Isso representa bem o que eu entendo por espiritualidade, religião. É dar as costas pro mundo. Tu vai ter que rejeitar a humanidade, mas não os humanos. Tu vai ter que ver todas as besteiras intermináveis que a humanidade faz. Desde ditadores até o uso de pesquisas científicas para justificar preconceitos. Tu vai ter que ver tudo isso e tu vai rejeitar tudo isso. Mas quando o teu irmão tiver com sede, triste, magoado, tu vai ter que chegar nele, dar um abraço e compreender o lado dele e, se possível, ajudar. Se tu for amigo de Deus, inevitavelmente tu vai ser inimigo da humanidade, mas amigo do teu semelhante. Porque no fim, mesmo o pior dos brasileiros, como por exemplo Lula e Dilma, ainda são imagem e semelhança de Deus. É claro que eu não creio que tenha salvação para eles dois. Mas assim, mesmo lá no final, no fundo, é imagem e semelhança do Criador. Eu tenho uma amiga que me ensinou algo muito interessante. Existem pessoas tão malévolas, e que têm sucesso. O que o judaísmo diz a respeito disso? Deus não quer nem ouvir essas pessoas, não quer nem conversar com elas.
Então, quando elas tentam algo, dá tudo certo, para que elas não façam oração, não conversem com Deus. No pós-vida vai ter uma resposta sobre tudo isso. Bacana, né? Já pensou por que os planos daquela pessoa má dão certo? É porque Deus não quer mais ouvir as orações dela. Só quer pegar isso e aquilo da vida, pega. Eu não quero mais te ouvir. Entendeu? Bactéria. Querendo ou não, nos momentos difíceis, isso é meio triste. Mas tudo bem, é assim que funciona mesmo. Nos momentos tristes a gente se volta pro Criador. Se tu tá tendo momentos difíceis, batalhas, vai pro teu melhor amigo, aquele paizinho que tá lá no céu. Pra mim tem funcionado muito, sabe? Talvez pra ti funcione. A não ser que tu seja o Lula ou a Dilma. É muito importante quando o nosso próprio inimigo reconhece o nosso tamanho. E é exatamente isso que está acontecendo com o Frei Gilson. Não existe nenhuma propaganda publicitária católica ou protestante para dizer, veja como o evangelho é bom. Nós temos 1 milhão de pessoas assistindo durante uma live às 4 horas da manhã, onde o Brasil inteiro está dormindo. Não, não. São os próprios inimigos que se levantaram contra a fé cristã. Contra a fé cristã, na verdade. E isso não é um problema de agora, Pavinato, audiência e meus amigos de bancada. Nero tentou fazer isso queimando os cristãos no Coliseu, e tantos outros imperadores, ditadores tentaram fazer isso com os cristãos, e de lá para cá, milênios se passaram e a fé cristã continua crescendo. Não é um militante de cabelo azul, esquerdista, que vai tentar atacar o Frei Gilson, vai fazer com que esse poder e essa influência termine sobre a população brasileira. Muito pelo contrário. Esse tiro saiu pela culatra, e isso gerou, inclusive, um combustível para cristão protestante como eu, que não tem muita conexão com a fé apostólica romana, de estar observando e participando. Nero tentou destruir a igreja. Falhou. Voltaire tentou destruir a igreja. Falhou. Stalin tentou destruir a igreja. Falhou. Oh, que milagre! Alguém tentando destruir a igreja e falhando miseravelmente? Minha nossa, estou tão surpreso, nunca aconteceu. Da live, veja, o tiro foi tão ruim e essa empreitada de ataque à fé cristã foi tão ruim que gerou ainda mais visibilidade para um homem que não quer isso, só quer abençoar a nação brasileira. E muita gente fala assim, ele é financiado pelo Brasil Paralelo. Tá, qual o problema? Qual o problema? Não tem problema nenhum. Absolutamente nenhum. Se ele conta com uma produtora, dos seus vídeos ou não. Isso não... Exatamente. Seria um problema se ele recebesse dinheiro do governo como a Globo. A Brasil Paralelo pode financiar quem ela quiser. É uma empresa privada, pelo amor de Deus. Não é ilegal, não é imoral, não é antiético, não é absolutamente nada. E um fenômeno interessante é que nós temos visto nas últimas décadas, né, a transição, estou falando de estatística, da cristandade que sai do catolicismo. Por exemplo, quando eu nasci, o país era um país majoritariamente católico, apostólico, romano. E essa transição do catolicismo para as religiões evangélicas, onde eu coloco aí, né, os protestantes, os evangélicos, tanto os pentecostais, quanto neopentecostais, quanto algumas outras variantes que nós possamos inserir aí. E o Frei Gilson, ele retoma um fenômeno de popularização do catolicismo que eu vi na minha vida acontecer pela última vez com o padre Marcelo Rossi. Quando o padre Marcelo Rossi, ele encampa um movimento carismático, e eu sou daquele que pende mais para o rito tridentino, né? Então, eu sou mais estilo da conversa do Frei Gilson, e ele faz algo que parece muito distante não, impossível de voltar a acontecer no Brasil, que é arrebanhar pessoas para um catolicismo tão distante, tão divorciado da população. Eu tenho uma opinião divergente aqui em relação ao Pavinato, porque o professor Olavo explica nos livros dele que
Quando algo se torna esotérico, especial, só para um grupo seleto de pessoas, é muito provável que na próxima geração, na geração vindoura, aquilo se dissemine. A gente não sabe explicar exatamente o motivo pelo qual, mas, por exemplo, perseguiram o cristianismo, ele ficou só em seitas, grupos esotéricos ali, só para quem era confirmado que podia ser cristão, que ia nesses grupinhos, porque todos os cristãos eram perseguidos. No século seguinte começa a disseminação. Até com o feminismo, as primeiras feministas conversando entre si, elas não eram militantes de cabelo verde. E aí começa pequenos grupos, isso vai se disseminando e vira um movimento gigante. E a única coisa que dentre tantas coisas que me deixam irritado com essa história é, ao mesmo tempo em que um padre, um sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana, um sacerdote, por falar a palavra de Deus do jeito que a palavra de Deus está escrita e debater a palavra de Deus da maneira com a qual a boa teologia debate a palavra de Deus, ele vem sendo atacado por uma mesma esquerda que, ao mesmo tempo, só se vê abraçar um padre de reputação duvidosa como o Júlio Lancelotti. Pessoal, quem gostou desse vídeo, deixa um like nele. E quem não conhece o Rugir do Leão, saiu a aula 6, agora poucos dias atrás, acho que foi no domingo. Se tu quiser conhecer mais a respeito do Rugir do Leão, clica no primeiro link da descrição.